poucos dias esteve aqui no programa o Paulo Borges, que é diretor de trânsito, gerente de trânsito da Diretoria de Trânsito e Transportes. E ele fez um comentário interessante sobre as obras de macrodrenagem no Pio Correia. Ele disse o seguinte: olha, com as escavações no Pio Correia, está aparecendo muita pirita, que é o rejeito do carvão, mas montanhas enormes de pirita no subsolo. Por quê? É uma região minerada ali próximo e essa pirita era depositada por ali mesmo, porque na época não havia o regramento ambiental para o descarte do rejeito do carvão que há hoje. E por isso há uma parte de Criciúma que tem, evidentemente, o subsolo tomado pela pirita. E esse é o caso, por exemplo, ali da região do Pio Correia. E aí o Paulo Borges colocava dessa preocupação do descarte adequado desse rejeito do carvão. Eu vou conversar a respeito com o pesquisador que está conectado conosco. O William é pesquisador do Núcleo de Meio Ambiente, ligado à SATIC, e acompanha muito de perto essa questão dos estudos envolvendo o rejeito do carvão no subsolo de Criciúma. William, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Cidade em Dia. Muito bom dia. Bom dia, Denis. Bom dia aos ouvintes. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Lhe ouvimos bem e lhe vemos bem. Estamos conectados aqui plenamente. Ô, William, olha só. Esse alerta que o pessoal do trânsito fez essa semana, estão escavando ali no Pio Correia, muita pirita, e essa pirita precisa ser descartada em algum lugar, adequadamente, né? E isso era algo previsível, na medida em que se fosse escavar determinados lugares mais antigos, digamos, aqui de Criciúma. O que se faz num caso desse, hein, William? Bom, Denis, é excelente questionamento. Na medida em que, conforme vão se desenvolvendo obras, seja para saneamento, hidráulica, pavimentação, ou até a construção privada de um edifício, você revolvendo aí os aterros dos terrenos em Criciúma, você encontra esse material exposto. Denis, cabe aqui um histórico a qual você bem mencionou, que não havia um regramento para o descarte, né? E além disso, é um material que fisicamente eles têm propriedades muito boas para aterro, para atingir compactação, para base e subbase de arruamentos, né? Então, as grandes avenidas de Criciúma, e da região carbonífera, eu diria, e muitas das bases de grandes edifícios mais antigos, utilizou-se esse rejeito de mineração, a qual tem o mineral pirita, que obviamente tem a capacidade de acidificar as águas, né? Bem conhecido na nossa região esse impacto ambiental. Se fisicamente o material é adequado para ser utilizado nas bases de rodovias e aterros, o tempo e as pesquisas demonstraram que quimicamente esse material prejudica o meio ambiente. Então, no caso hoje, caso você redisponibilize esse material em contato com a água, com o ar, a qual ele passa a reagir e liberar, digamos, carga de acidez nos rios, você tem que levar para um aterro licenciado ambientalmente, ou seja, vamos dar um exemplo, um depósito de rejeitos de uma mina ativa, um local que já foi concebido, construído, com projetos que esse local tenha capacidade para receber esse material sem estar prejudicando as cercanias deles. Isso. Mas então, por exemplo, nesse caso prático, retira a pirita lá do subsolo, porque é uma escavação para colocar uma tubulação. Então, esse material não vai ser reposto. Você retira esse material que está lá. Ele pode ser parcialmente reposto e o resto depositado em outro lugar e tem um lugar adequado para depositar esse rejeito? Como é que faz o manejo desse rejeito, então? Então, a primeira questão é, você retirou esse material. Em muitos casos aqui na região está aterrado há 60, 50, 30 anos. Então, quem comprou a terra ou quem está utilizando-se de um terreno, às vezes nem sabe, né? Ele é pego de surpresa. Já passamos por isso em alguns casos, em alguns estudos. Vai fazer a fundação de um prédio e encontrou rejeito. Seguindo ao pé do regramento ambiental, Denis, não pode devolver esse material por buraco. Senão ele vai, uma vez entrando em contato com água e ar, ele passa a contaminar o meio ambiente. Ele precisa de uma guia de transporte específica para resíduos, tá? Porque ele se encaixa numa classe de resíduos não inertes, ou seja, se um caminhão carregado com esse material vir aí e cai no açude de alguém, no solo natural, agrícola de alguém, ele prejudica aquele local. Então, ele é um rejeito que reage quimicamente com a natureza, né?
Então, você cavando, escavando, revolvendo esse material, o certo é você pegar uma guia de transporte para rejeitos, que é uma guia específica do órgão ambiental, tá? E entrar em contato com uma empresa carbonífera ou uma empresa que rebeneficia rejeitos. Aqui na nossa região nós temos algumas, para que eles possam receber esse material. Eles não têm obrigação de receber esse material, porque muitas vezes não foram nem eles que dispuseram, era o próprio proprietário que pedia esse material como aterro para sua construção. É um fato engraçado que esse material era concorrido. Havia mais interessados do que disponibilidade de rejeitos aí, digamos, nos anos 50, 60, 70 na região. Todo mundo queria esse material para aterrar as baixadas da cidade. Por isso que você mencionou o exemplo do Picorré, um bairro topografia mais baixa, deve ter bastante rejeito lá, como tem em diversos outros bairros de Criciúma. Mas o caminho correto, Denis, é você, encontrando esse material, você transportar com uma guia de transporte adequada e para um local adequado, um aterro de rejeitos licenciado de uma indústria carbonífera. Obviamente, você vai ter que fazer estudos para que isso seja executado, para ver o volume de rejeitos que tem, a característica química desse rejeito, e com certeza você vai ter algum dispêndio aí de frete, algum dispêndio financeiro. É um ônus, é um passivo ambiental, sim, e tem que ser tratado com bastante carinho, porque existe até uma ação civil pública que rege das regras do jogo de como proceder nesses casos, Denis. É uma questão delicada. Agora, o que ao longo dos anos essa pirita depositada, esse rejeito do carvão extraído, depositado enquanto aterro no subsolo de Criciúma, que danos isso causou ao solo? O solo empobreceu, esse solo... O que aconteceu com esse solo que contou com a pirita depositada ali, como no caso dessa região ali do Picorré e de boa parte do nosso subsolo aqui de Criciúma, hein, William? Então, o solo, o impacto que o rejeito causa no solo é um impacto pontual, né? De alguns metros nas cercanias. Ele não danifica as centenas ou dezenas de metros à distância do rejeito. É um impacto só na área de contato. O impacto maior que o rejeito de mineração causou na nossa região, sabidamente, são o impacto nas águas, né? Uma vez chovendo, uma vez infiltrando as águas das chuvas nesse material, mesmo em profundidade, a gente não conhecendo então a sua natureza química e a sua física, né, sua granulometria, como se diz, a água em contato com esse material ao longo de décadas, ela foi remobilizando poluentes, materiais danosos, né, para o leito de alguns rios. Então, por isso que muitos dos rios da região têm aquele aspecto amarelo avermelhado, porque remobilizou cargas de alguns metais, como ferro, ou outros elementos como enxofre, e baixando também o potencial hidrogênio iônico, o pH das águas, né? E isso acaba prejudicando a fauna dos rios, né? E a sua potencialidade de uso para balneabilidade, para uso de captação para irrigação, por exemplo. Então, o impacto do rejeito no solo, ele é pontual. Naquele local que tem rejeito, você não vai conseguir mais plantar, porque vai até causar mortandade da tua lavoura, né? Mas no meio urbano, onde ele está escondido, digamos, foi mascarado pelo crescimento urbano, e existem dezenas de áreas que se perdeu o lastro histórico, porque a mineração em Criciúma se confunde com a história da cidade, né? Ela é secular. Então, existem lugares deles que simplesmente ficaram reagindo quimicamente a alguns metros de profundidade e acabaram ocasionando impacto ambiental nos recursos hídricos regionais. Talvez esse seja o maior impacto. É importante mencionar, Denis, que grandes estudos ambientais já transcorreram desde que esses impactos foram percebidos, né? Algumas entidades passaram a pesquisar, a estudar, a não só trabalhos acadêmicos, mas trabalhos práticos e investimentos financeiros, né? Eu vou até dar um exemplo para ti. Essa questão de rejeitos em áreas urbanas é tão complexa que envolve, vou fazer a fundação de um grande prédio, não vou, vou continuar contaminando depois da obra, não vou. Existem algumas dúvidas no campo técnico e ambiental. Por exemplo, do dia 13 a 18 de junho agora deste ano, daqui 2 semanas, está indo a Pensilvânia, nos Estados Unidos, que tem uma área 150 vezes
mais degradada do que a nossa região carbonífera aqui catarinense, uma área histórica de mineração muito vasta, né? Mas que tem grandes cidades muito maiores que Criciúma. E eles vão lá ver como dá essa interdigitação do crescimento urbano em áreas de passivo ambiental, se existe possibilidade de usar de maneira consciente essas áreas, como proceder com boas práticas ambientais. Nessa comitiva estão técnicos do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Mineração. Então, a União, o Brasil, o país está engajado nessa questão da recuperação ambiental, e os agentes locais também, representantes da Associação Brasileira do Carvão Mineral e do Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão aqui de Santa Catarina, o CSESC. Então, eles montaram uma comitiva, estão indo daqui 2 semanas aos Estados Unidos para ver como se dão as soluções ambientais em espaços urbanos, em áreas que se desenvolveram sobre depósitos de rejeitos de mineração. Excelente, tema que tem tudo a ver com o que estamos falando aqui, tem relação direta com esse manejo. Nesses casos, uma obra está ali diante da perita, o que fazer para o manejo posterior adequado, e o William deu essas explicações aqui. Muito obrigado pela atenção conosco, parabéns pelo trabalho aí, um bom dia. Obrigado, Denis. Bom dia para os ouvintes.